Olá, eu sou Suzane Starling e hoje eu venho conversar com vocês sobre a obra de Letícia Wierzchowski, A Casa das Sete Mulheres. Esta que foi a capa da primeira edição, que saiu em 2002. No ano seguinte, 2003, já se tornou uma história adaptada por uma grande rede de televisão brasileira e então se tornou uma minissérie, né, que explodiu assim a vida de Letícia, até então anônima ainda para o grande público. A Letícia acaba se tornando alvo de todos os olhares, né? Todo mundo queria saber, afinal de contas, quem é essa autora. Aqui embaixo na descrição vocês vão acompanhar, para quem tiver interesse, uma entrevista que ela está dando, muito interessante, falando assim de toda a sua história, né, como escritora. A Letícia Wierzchowski nasceu em Porto Alegre em 1972 e ela tinha uma inquietação muito grande, assim, ela conta inclusive sobre uma certa pressão que a família fazia sobre ela, desejando que ela tivesse uma profissão com carteira assinada, como seria o normal de qualquer trabalhador, né? Pai e mãe querem ver seu filho formado, enfim, com emprego garantido, e ela, o espírito dela era livre, ela queria escrever, né? Aí ela conta então de suas experiências até, entre aspas, com certo sucesso, mas que não a deixavam satisfeita, assim, não, ela parou, por exemplo, ela conta que ela fazia arquitetura e ela simplesmente abandonou o curso de arquitetura e falou, eu vou escrever. Sabe? Largou tudo mas a mulher tem um potencial incrível assim, não demorou nada, né, para que logo fosse descoberta. Então, esse primeiro romance que a colocou à luz de todos foi uma coisa assim que nos brindou, na verdade. Cada linha dela é muito poética. A forma como ela espalha os seus pensamentos ali é uma coisa incrível. Então, este livro você vai ter aqui 500 e poucas páginas de uma história retratando a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução Farroupilha, que durou de 1835 a 1845, a guerra civil mais longa do continente. E essa história vai representar a vida de sete mulheres, mulheres de lutadores da guerra, mulheres cujos homens tomaram o caminho da guerra. Então, sejam filhos, maridos, enfim, tios. Aqui, a família de Bento Gonçalves se reúne em uma das estâncias da família, a Estância da Barra. Eles ficam aqui protegidas até para que uma cuide da outra, né? E que também supere aquele período de guerra que ninguém imaginava que seria tão longa, né? Esses 10 anos realmente aconteceram na Guerra dos Farrapos. Então, não é somente desgastante. Desgastante a gente usaria essa expressão para o dia a dia, né? Um dia com um fardo mais carregado, a gente diz que é cansativo, enfim. Uma guerra, ela é desoladora, ela destrói sonhos, ela destrói seus planos de vida, destrói famílias, destrói amigos, porque aqui na Guerra dos Farrapos eram irmãos lutando contra irmãos, não irmão de sangue de família, mas assim, irmãos rio-grandenses, né? Essa guerra foi motivada pelo descontentamento que os grandes produtores de charque, os estancieiros ali do Rio Grande do Sul, esse descontentamento diante da postura do regente do Brasil daquele momento, né? Aquele período regencial que a gente viveu no tempo do Brasil Império, que durou de 1831 a 1840. Então, algumas medidas ali que foram tomadas, colocando impostos muito altos no preço do charque brasileiro, quando o que vinha, o mesmo charque que vinha da Argentina e do Uruguai, era taxado muito abaixo do que o nosso charque era taxado. E isso fazia com que os produtores do charque do Rio Grande do Sul perdessem muito na sua negociação. E o charque era um dos produtos usados basicamente na alimentação dos escravos. Então, assim, eram muitas pessoas a serem alimentadas,
muitas vendas deixavam de acontecer por conta disso, né? Então, esse descontentamento com os estancieiros acabou fazendo com que eles travassem essa guerra contra o Império. E Bento Gonçalves foi quem tomou punho nessa guerra, assim, foi o grande general dos farrapos. E ele e seus familiares são os primeiros a ir para o campo de batalha, né? Então essas mulheres, como uma forma de proteção, ficaram todas alojadas nessa estância da Barra, ela pertencia a uma das irmãs de Bento Gonçalves. Então aqui vão ficar, dessas 7 mulheres, uma delas é a esposa de Bento Gonçalves, suas 3 irmãs e as 3 sobrinhas de Bento Gonçalves. Também estão aqui algumas crianças, assim, filhos dessas mulheres, né? Mas a representatividade são dessas mulheres. Então, como jovens e adultas, elas é que vão fazer com que a vida na estância aconteça, né? Elas que vão organizar tudo, elas que vão encabeçar qualquer acontecimento ali, que não aconteciam grandes coisas, mas às vezes aconteciam assim, de organizar uma festa de fim de ano, onde os homens vinham da guerra para comemorar com elas. Mas a cada ano você vai vendo muita perda, muito sofrimento, muitos amigos morrendo, e até que a morte acaba chegando na própria família, óbvio, né? São combatentes ali, então começa num determinado momento a acontecer, né, o luto para essa família. E é muito triste a gente vivenciar isso, porque é natural numa história, você vai se apegando aos personagens, né? Você vai vivendo, toda história deixa um pouco dela em você. E cada história também fica impregnado o seu sentimento nela, né? Então não dá para separar, as emoções se misturam aqui. E como é uma narrativa bastante longa, né, com 500 e poucas páginas, você acaba vivenciando muito proximamente, né, o que está acontecendo ali. Dentre essas mulheres, uma delas é a Manuela, que é uma sobrinha de Bento Gonçalves, que ela vai fazer tomadas em seu diário, assim, dos acontecimentos, né, no longo daqueles 10 anos. Então ela vai registrar, vai constar ali como cadernos de Manuela. E então, apesar de ter o foco narrativo em terceira pessoa, tem muitos momentos que você vai ver assim os diários dela contando assim fragmentos do que aconteceu das coisas que aconteceram durante esses 10 anos. E esta Manuela, é importante que se diga que ela de fato existiu. Acontece da entrada nesta guerra de Giuseppe Garibaldi, um italiano que chega para combater junto aos farrapos contra o Império. Ele já veio fugido da Itália porque ele já é um revolucionário, ele já é um homem de guerras. E aqui ele se junta aos farrapos para combater também. E ele acaba passando uma temporada na Estância do Brejo, que é de uma das irmãs de Bento Gonçalves, que está ali próxima, né, relativamente próxima, algumas léguas ali da Estância da Barra, onde estão todas as mulheres. E nesta Estância do Brejo, ele e seus homens, alguns italianos que vieram com ele, construíram um estaleiro, porque eles queriam fazer com que as batalhas acontecessem também por água, porque era de domínio do Império, as águas, né, internas, e eles queriam ganhar força nesta guerra. Então era necessária a construção de embarcações, né? Por ocasião da passagem de Giuseppe Garibaldi ali na Estância do Brejo, ele muitas vezes ia até a Estância da Barra, onde essas mulheres estavam instaladas, e fazia algumas refeições ali. Então todo mundo já se encantou, porque ele é um homem muito bonito, ele não era somente bonito, ele conquistava pela sua presença, assim, o seu modo muito educado e um sorriso muito bonito no rosto sempre, sabe? Aquele homem que encantava as mulheres. E a Manuela se apaixonou por ele e ele pela Manuela, essa sobrinha de Bento Gonçalves. Mas a Manuela já era prometida a casamento para o filho mais velho de Bento Gonçalves,
o Joaquim. Então era um amor impossível. O Garibaldi ele queria levar a Manuela com ele, queria ter casado com ele, mas não foi possível. O Bento Gonçalves não autorizou esse casamento. Então ficou aquele amor frustrado. Mas como consequência disso, Manuela se recusou a casar também com Joaquim. Então ela não quis nem Joaquim e nem homem algum. Ela nunca, isso na vida real aconteceu. A Manuela, ela nunca se casou com ninguém, ela não se envolveu com nenhum homem, ela disse que passaria a vida inteira esperando Garibaldi. No futuro, né, quando a guerra acabou, que ela volta para sua cidade de origem, se eu não me engano é Pelotas, então ela se instala na sua antiga casa e lá ela passa a ser chamada de noiva de Garibaldi. Como Garibaldi não teve a mão de Manuela, né? Ele acabou seguindo sua vida e chega aqui em Santa Catarina, em Laguna, ele conhece a Anita Garibaldi, né? Que não tinha esse nome, obviamente, mas ele acaba encontrando a Anita, que se torna, ela já era uma mulher casada, ela abandona o marido e segue em luta com Giuseppe Garibaldi. Conta-se que a Anita foi muito guerreira, ela de fato combatia, ela lutava, ela enfrentava assim o fogo cruzado para levar mais equipamentos de guerra ali para os homens que ela combatia junto. Então, pensa numa coragem assim, né, absurda essa mulher. Tem uma frase que vem a Manuela, como que assim, vinda pelo vento, sabe? Do mesmo sonho pelo qual se podia viver, também se podia morrer. E esta frase um dia Garibaldi diz a ela num futuro, né? Então ela sente aquilo como se ela tivesse adivinhado o que viria, né? O que estaria para acontecer, que os seus destinos já estavam traçados lá atrás. Então, nos 10 anos que elas ficam ali, a gente vai acompanhando essa frustração, essa quebra de sonhos, principalmente quando vai se vendo a morte, né, levando tanta gente, assim, aquilo vai causando um estrago muito grande no psicológico, assim, vai afetando. Tem uma determinada mulher aqui na família que ela vai se fragilizar, ela vai se sentir acompanhada por um fantasma, sabe? Elas vão criando saídas, né? A mente da gente acaba criando coisas para se suportar determinadas situações, né? Então você vai acompanhando isso. São mulheres aqui que mostram uma garra, uma força muito grande, principalmente as irmãs de Bento Gonçalves. Elas são mulheres assim que é como se a vida tivesse treinado elas para serem guerreiras sem armas, sabe? Assim, elas têm uma força para lidar com as situações mais adversas que possam acontecer de um modo bastante equilibrado. Mas mesmo assim, elas vão se rasgando, né, internamente, elas não vão aguentando aquilo também. Então, você vai acompanhando tantas coisas, se passam tantas coisas nesses anos, sabe? Assim, quando você não saiu mesmo dessa leitura, mexe bastante com você, assim. Então, olha, esse livro eu recomendo para que você leia. É tão importante conhecer isso, até porque é uma parte da história do nosso Brasil, aqui do nosso sul do Brasil, né? Então, é muito rica essa história e principalmente privilegiar uma autora que tem esse jeito tão... Ela tem uma entrega, sabe, no seu modo de escrever, você sente ela de um modo total ali, incrível, é muito bonito. Essa história, na verdade, ela começou como esse livro, né, único, mas a Letícia transformou em uma trilogia. Então são 3 histórias, uma delas é Um Farol no Pampa, que vai dar continuidade a essa história através de um dos personagens aqui e vai finalizar com uma terceira obra que chama Travessia, onde vai contar a história de Giuseppe Garibaldi com Anita Garibaldi. Esta última obra, Travessia, ela concluiu em 2017. Foram anos, né,
para a construção da trilogia. Mas saibam que esses livros, eles são independentes. Se você lê um apenas, está tudo bem, porque vai ter início e fim essa história. Um não vai depender do outro, mas é impossível. Agora que eu li esse, sei que tem mais um, agora continuação, Farol no Pampa. Claro que eu vou querer conhecer, eu vou querer dar continuidade, né? É como o Érico Veríssimo fez, né? Sua trilogia no O Tempo e o Vento, também ele fez assim, um espaçamento de tempo bastante grande, né? Entre uma obra e outra, e formou aquela belíssima trilogia, que também é impossível você ler uma daquelas obras e não querer dar continuidade, né? Então, vou atrás, sim, de ler esses outros livros da Letícia. Eu espero que você tenha se sentido interessado neste romance, que venha conhecê-lo, e eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!